Esse é o último bloco do nosso programa. Nesse momento, cada um de vocês terá direito a fazer uma pergunta para o outro, com direito à réplica e à tréplica. Vocês terão 1 minuto para fazer a pergunta, 2 minutos para responder, e a réplica e a tréplica terão 1 minuto. E dessa vez nós começaremos com a professora Zuleide Queiroz, que fará a pergunta para o vereador de Monteagra. Pode começar. Vereador, como conciliar seu projeto, né, com a temática democracia, autonomia, tolerância, quando um projeto é proibitivo ao conteúdo e ao trabalho do professor? O senhor tem 2 minutos para responder. Obrigado. A pergunta da professora é até parecida com a minha, que eu vou fazer daqui a pouco. Mas democracia é justamente isso, né? É a gente trabalhar de forma democrática. O que é forma democrática? O Brasil, ele tem a sua política, é que, digamos assim, os políticos são representantes do povo. Então, a democracia é isso, né? Todo o poder emana do povo, né? Então, assim, os políticos estão representando o povo, né? Se o povo está votando ruim, né, está votando de forma equivocada, ele vai pagar o preço por isso. Então, isso é democracia, tá certo? Agora, a questão de impor, né, isso é natural. A gente acredita que tem que ter limites. Não é só porque é escola, não é só porque é um professor que vai poder tudo, não. Não é verdade? A gente sabe que uma criança, até dentro de casa, ela tem que ter limites. Então, é isso que a gente está propondo. É um certo limite, né, em algum tema específico, né? E para quê? Para que não haja até uma certa confusão na cabeça da criança. Como eu falei, criança não tem discernimento para absorver tudo. Então, se a gente liberar tudo, aí não sei o que é que a gente vai ter, né? A gente não pode ver esse projeto como inibidor, né, como repressor. Não. E, de certa forma, se olhar por um lado, sim, porque a gente acredita, né, que a gente tem que ter certos limites, né? Criança, ela não pode ser educada, ela não pode ser vivida de forma liberal. Não. Quando crescer, aí sim, né? Aí vai ter discernimento para saber o que é certo e o que é errado, né? Para saber o que deve fazer ou não, saber se escolher seu gênero. Mas a criança, a gente acredita, a gente defende que os pais, a família, é que tem que ter, digamos assim, essa responsabilidade, essa competência. 1 minuto para a réplica, professora. Pois é, essa criança, né, e esse lugar de limite, né, quando chega na escola, ele é considerado como bullying. Por que é importante que a gente diga aqui? A escola trabalha esses temas, né? A escola trabalha esses temas exatamente porque você tem na escola uma situação que é a seguinte: quantas crianças sofrem bullying, quantas crianças sofrem situação de racismo? Vou dar um exemplo muito claro, e aí os pais que estão aqui nos escutando. Quantas vezes as crianças chegam em casa e dizem: o meu coleguinha que é branco não quis pegar na minha mão porque eu sou preto. O meu coleguinha não quis pegar na minha mão e me chamou de viado ou de homossexual. Então, para que serve a escola? A escola serve para trabalhar a tolerância e aí, para isso, ela precisa trocar nos temas. Ela precisa estabelecer a tolerância e a igualdade entre sujeitos. Se eu não falo isso, se ele chega na escola com essa dúvida, como é que o professor vai poder não falar do assunto? Ignorar? E aí essa criança vai se afastar, vai sair da escola. Quanta evasão e quanta repetência tem na escola porque a criança sofreu racismo e não foi resolvido dentro da escola? 1 minuto para a tréplica. Bem, então assim, o que é que a gente pode perceber? A gente vê que tem outros temas adentrando ao tema da ideologia de gênero, né? Eu concordo com a professora, tem que haver tolerância, né? Mas assim, a gente pode falar aqui também na questão das crianças gordas também, que às vezes sofrem bullying, né? Tem até o feminismo, tá certo? Mas o que a gente está pregando aqui é que haja alguma reformulação. E eu não estou querendo impedir que se fale de sexualidade em escola, não. O projeto não fala isso, né? Agora, eu não posso também abrir para que seja introduzido ideologia de gênero, porque daqui a uns dias a gente vai poder introduzir ideologia religiosa, né? Então, quer dizer, a gente é a favor da educação sexual, sim.
Agora, ideologia de gênero, a gente é contra, porque ela quer estabelecer aquilo que a criança quer ser. E os pais não são a favor e nós também não somos a favor. Muito obrigada, vereador. O senhor agora tem o direito de fazer uma pergunta para a professora Zuleide, certo? Tem 1 minuto para isso. Se quiser começar, pode ficar à vontade. Tá, obrigado. Bem, professora, minha pergunta, como eu falei, está nesse mesmo contexto. A senhora, como educadora, a senhora acha que na escola, a escola em si, ela deve ensinar tudo? Ela tem a liberdade de tratar todo e qualquer tema? Ou não? 2 minutos para a resposta, professora. Primeira coisa importante deixar claro aqui que a escola não ensina tudo. A escola ela tem um currículo, como eu falei anteriormente. A escola tem um planejamento de ensino. A escola tem uma coordenação pedagógica e uma direção pedagógica. A escola tem um livro didático que é escolhido pelo professor com o aval do Ministério da Educação. Os projetos que são realizados, a escola não tem disciplina de gênero. Nem nos cursos de formação de professores ainda temos disciplina que tratam de gênero, mas não tratam de ideologia de gênero, então não existe formação, né? Porque, na verdade, ideologia, como está posto aqui no projeto, é dogma, e nós não acreditamos em dogma, nós acreditamos num debate permanente e uma construção coletiva e o respeito à cultura. Então, a primeira coisa que a gente quer dizer é isso. Pode ficar despreocupado, porque nós não estamos aqui querendo ensinar tudo às crianças. O eixo norteador da formação das crianças é que elas respeitem as outras crianças como elas são. Se elas são brancas, se elas são negras, se elas são amarelas, se elas são pardas. E aí, se elas são homens, se elas se constituem mulheres, se elas não querem se constituir, quem sou eu para dizer? Agora, no momento em que ela chega e ela se define, ela diz, eu vou vestir, eu sou o sexo masculino, mas quero vestir uma saia. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos discutir com ele essa temática, nós vamos discutir com ele o sentido da sexualidade e vamos chamar a família. A escola, todo momento, faz reuniões de pais e mestres e discute também todos os projetos que acontecem. As culminâncias dos projetos da escola, a família é convidada também. Então, eu estou estranhando muito essas famílias que estão chegando para os vereadores para dizer que as escolas estão ensinando isso e aquilo. E os nossos vereadores nunca chegaram na universidade para fazer um debate conosco, claro, para saber o que nós estamos ensinando. Então, eu lamento muito que a gente esteja fazendo esse debate aqui agora, a partir de uma lei, sem a gente ter feito um debate anterior de conhecimento do que é estudado e do que é repassado para a formação de professores. 1 minuto para a réplica. Assim, eu não estou falando de universidade, eu acho que a senhora falou, talvez, na questão de ensinar os professores a trabalhar na escola. Mas, assim, ela até pensa parecido com a gente. Ela até concorda comigo, eu concordo em alguns pontos com ela. A gente acredita que tem que haver uma certa educação sexual, mas o projeto é específico, ideologia de gênero, existe, é uma teoria que existe em outros países, veio para o Brasil e a gente não pode permitir aqui em Juazeiro que seja estabelecido nas escolas municipais, principalmente nas séries infantis, eu já repeti isso aqui algumas vezes. Agora, quanto à questão de orientação, é normal uma criança até dizer, eu quero vestir uma saia. Não quer dizer que ele está querendo ser mulher, não. Isso é questão de criança, criança não sabe nem o que está dizendo. Aí você querer pegar uma criança de 3, 4, 5, 6 anos e querer instituir uma ideologia de gênero, para botar na cabeça dela que ela tem outro sexo, um terceiro, um quarto, um quinto sexo. E isso é um absurdo, então a gente não pode permitir essa questão aqui em Juazeiro. 1 minuto para a tréplica. Essa questão que o senhor coloca é muito séria, de dizer que os professores estão ensinando isso para as crianças. E isso a gente vai resolver de alguma forma, porque os pais estão na escola, vocês, vereadores, vão para as escolas. Agora, o que eu quero dizer é o equívoco, O Jorge Scala, em 2010, ele foi o primeiro a escrever sobre ideologia de gênero, não foram os professores, não foram na universidade. E esse livro é um argentino, esse livro foi traduzido no Brasil pela Igreja Católica. Então, quem começou essa discussão de ideologia de gênero, no sentido que está colocado por vocês, foi a Igreja Católica. E aí, a escola foi que
trouxe a discussão da identidade de gênero. Então, não venha querer colocar aqui para os professores ou para quem forma os professores que eles estão ensinando isso. O primeiro livro produzido sobre ideologia de gênero foi trazido pelo Jorge Scala em 2010 com o título Ideologia de Gênero. A partir daí nós começamos o debate para mostrar que ideologia como dogma nós não temos, porque a escola é um lugar de produção de conhecimento, e com produção de conhecimento, nós vamos discutir, nós vamos tolerar e nós vamos identificar o sujeito pelo que eles são, com direito à vida. É isso. Bom, finalizado esse momento de perguntas, nós vamos agora aos momentos finais do nosso programa, que aí cada um dos nossos convidados terá o direito a fazer as considerações finais sobre o tema. E nós vamos começar pela professora Zuleide. Cada um de vocês terá mais 2 minutos para fazer essas considerações. Professora, a senhora pode começar. Eu gostaria de falar diretamente aqui, aproveitando, para falar para a família, né? Para todas as famílias constituídas. É muito difícil um pai que tem um filho pequeno e que ele chega na sua casa e diz assim: mãe, eu fui chamado de viado. Mãe, eu fui chamado de preto. Mãe, eu fui chamado de negro. Mãe, eu fui chamado disso e aquilo. Então, e aí, a primeira coisa que o pai e uma mãe vai fazer, ou um avô que cuida dessa criança, é perguntar: o que a sua professora disse? E aí a professora tem que dizer, né? Os intelectuais vão ter que falar e dizer que chama essa criança, chama essa família e diz: olha, nós precisamos discutir porque seu filho sofreu racismo ou seu filho sofreu homofobia, né? E a escola não pode aceitar, porque a escola é um lugar de todos. Isso é democracia. Agora, a partir do momento em que eu estabeleço que a escola não pode tratar esse assunto, a escola não pode tratar outro assunto, eu estou o quê? Em tempos de ditadura. Ditadura é que disse, e aí a gente pode lembrar aqui no Brasil, ditadura foi que disse que livro nós podíamos ler, o que é que nós poderíamos falar e o que é que nós poderíamos estudar. Então, o Brasil já passou por esse momento e foram os democratas, né, que falaram de igualdade, de liberdade e de fraternidade. E aí, instituído isso na nossa Constituição, na nossa Lei de Diretriz e Base, o papel do professor é garantir o direito à criança, à vida, à educação, ao conhecimento e à convivência fraterna. É isso que está estabelecido no trabalho docente, no trabalho que o professor faz todo dia, que recebe essas crianças, que recebe essas famílias e que respeita o seu modo de ser, independente da classe social, se ele é rico ou se ele é pobre. Porque, na verdade, as crianças pobres são as que mais sofrem por falta de condições de vida na sua família e chegam na escola tendo a escola como única oportunidade. É dessa família que nós recebemos na escola e é dessa família que nós cuidamos e ajudamos a construir esse país. Muito obrigada, professora. Vereador, o senhor tem 2 minutos para fazer suas considerações finais. Obrigado. Bem, pessoal, o projeto ele é bem específico. Ele trata de ideologia de gênero, né? E ideologia de gênero, o que a gente pesquisou foi justamente o que a gente falou aqui, né? De dizer que o ser humano ele não nasce nem homem nem mulher, ponto. Né? A gente, diante desse debate, da audiência pública, na Câmara Municipal, a gente ouviu sobre racismo, né? Sobre obesidade, sobre feminismo, sobre, enfim, outros temas que não tem muito a ver com o projeto. Né? Então, assim, é bom que fique bem claro que o projeto é sobre ideologia de gênero. As outras questões são outras questões, tá certo? E o projeto não priva ninguém, nenhum professor, nenhuma escola, de falar sobre sexualidade, não priva nenhum professor de convidar a família, né, daquele aluno que sofreu algum bullying na questão sexual, não. Né? Então, assim, o projeto ele é bem específico, ele não priva ninguém, é um projeto que está tramitando de forma legal, de forma democrática, houve audiência pública. Então, assim, a gente não pode questionar o projeto nesse sentido. Né? E a gente acredita que tem que haver limites, tem que haver limites. A gente é educador também, eu sou formado em letras, tenho pós-graduação, apesar de não atuar, né? Mas a gente acredita que tem que haver limites para a criação, para a educação. E como a própria Constituição reza, os pais têm também seu direito de educar. Ou então a gente vai colocar os filhos no colégio, na escola, e os pais não vão ter oportunidade, não vão ter direito
de educar em nada nos seus filhos, então a gente não pode deixar que a escola, né, trate todos os temas, né, possíveis e impossíveis, né, na criança. A gente fala de criança aqui, que também fique bem claro que o projeto são das séries inferiores. Então, assim, nada de falar que o projeto é antidemocrático, é autoritário, não. A gente está falando de um ponto específico, que é contra a ideologia de gênero nas escolas, nas séries infantis, que a gente não pode permitir. Criança na escola é para brincar, é para se divertir, para socializar e, dentre outras coisas, que vai fazer a criança se desenvolver. Então é isso que a gente defende, pessoal. Obrigado. Muito obrigada, vereador. E o nosso programa vai ficando por aqui. Agradecemos a presença do vereador da Montiagra e da professora Leide Queiroz. Agradecemos também a você que contribuiu para o nosso debate, nos enviando perguntas. Se você quiser assistir esses outros trabalhos dos estudantes da universidade, acesse telejornalismo.ufca.edu.br. O Ponto de Vista vai ficando por aqui. Até a próxima.